diferente e especial, porque a palavra de Deus está aqui dentro. Ela é honrada aqui dentro, a palavra de Deus, e a presença do Espírito Santo é buscada, né? E manifesta na vida do cristão. Então o culto é sempre uma grande oportunidade, não é pequena, ela é grande, uma grande oportunidade de você renovar suas forças, adubar sua fé, reencontrar os irmãos, por que não dizer, né? Orar pelos irmãos, buscar a bênção de Deus, que a própria palavra afirma que ela enriquece a gente, e não acrescenta dores. Olha o que a Bíblia diz. Então, muitos homens e mulheres de Deus amaram o templo e foram grandemente enriquecidos por amar o templo e colocar seu coração nele. Então estamos muito felizes. Depois de um feriadão, eu fui num casamento de uma família que há umas dezenas de anos a gente se conhece, e dali já aproveitei e trouxe meus pais para a cidade. Minha mãe está fazendo um atendimento médico, mas ela já tem uma certa idade, meu pai com 76 anos, então era cômico na estrada, eu vindo, né? E as curvas e as ultrapassagens, estava um fluxo enorme de carros, né? Estava muito perigoso dirigir, e era cômico de ver o jeito que eles se assustavam com a curva, se assustavam. Pelo meu pai, já uma pessoa que está acostumada a dirigir só numa cidade pequenininha, pega um fluxo de carro, fica bem impactado de ver aquele trânsito. Eu digo, pai, a gente já está acostumado com isso aí. Aí quando eu deixei ele num apartamento aí de uma sobrinha, ele disse, eu só vou te pedir uma coisa, meu filho. Pode pedir, pai. Vai bem devagarinho para casa. Pode deixar que eu vou ir bem devagar para casa. Mas irmãos, sempre depois do feriado, o pessoal parece que custa a se acordar, né? Mas amanhã, quarta-feira, tem aqui escola bíblica. Só não é dominical, porque dominical vem de domingo, mas é a mesma escola bíblica. Tem aqui a escola bíblica no domingo de manhã e a quarta tarde. E amanhã o tema da lição é dons de poder. É isso aqui, né? Não. Trabalha. É essa? Dons de poder? Anterior. 27, anterior, quer dizer, anterior. Dons de revelação. Vem entender um pouquinho mais isso, se você tem a oportunidade de estar à tarde. Sempre é uma escola abençoada, porque é a escola da palavra de Deus, né, irmãos? A escola da palavra de Deus, ela tem uma riqueza extraordinária. É isso aí, né, irmão Roberto? Vamos continuar nos nossos anúncios. Tá, temos quinta-feira. Quem é a pregadora? A irmã Dione. A irmã Dione, onde está o CDzinho até? A irmã Dione estará testemunhando na quinta-feira e ampliando alguns detalhes do seu testemunho. Mas aqui, sabe que para que é bom isso aqui, irmão? Você diz, não, mas eu já ouvi ela no café. Para evangelizar a gente. A gente não pode só pensar na gente. R$5 tem o testemunho de uma mulher que conta 9 tentativas de suicídio. 9, não foi uma, 9 vezes tentou se matar. Vivia na rua, tomava álcool para manter o corpo quente, porque não tinha o que comer. Foi violentada várias vezes. Foi uma mulher que tinha tudo para ter uma vida desgraçada, mas Deus mudou o destino dessa mulher. Glória a Deus. E você pode evangelizar com esse testemunho. Seu lá o condomínio, a vizinha do condomínio, o vizinho que mora ao lado da sua casa, é uma enorme oportunidade de mandar para um parente. Estou aqui mandando um presente, põe aí no teu DVD, escuta, o parente recebeu um DVDzinho dele, não é crente essa pessoa, e vai ouvir a palavra de Deus e o testemunho de alguém que fala de forma tão clara o que Deus fez na vida dela. E para quem estiver aqui, quinta-feira, agora próxima, ela estará
dando o seu testemunho. Mas esse aqui é especial para evangelizar. O culto da vitória. Você pode comprar para você, ouve e depois evangeliza com ele. É muito lindo, né? O culto da vitória, quinta-feira. Então tá aí essa grande oportunidade da gente comprar um CDzinho desse e poder evangelizar. Queridos, nós temos então no sábado e domingo o retiro de jovens, e nós queremos fazer uma coisa diferente. Sábado, 8 horas, vai estar aberta aqui a igreja para 1 hora. Todos os irmãos estão convidados para estar aqui orando pelos nossos jovens. Os irmãos orando pela juventude da sua igreja, para que Deus, não vai ter culto de jovem, não vai, mas vai ter culto de oração por eles, porque eu acho que a gente peca demais, a gente erra demais, quando uma turma está lá buscando a Deus, e às vezes os pais, né, que poderiam ajudar a gente nessa tarefa, claro que não pode se levar todos os pais para um retiro, então a gente está abrindo uma oportunidade para os pais estarem aqui orando, e não só os pais, você, meu irmão, minha irmã, né, que tem lá um sobrinho que vai estar lá, um parente ou alguma coisa, algum de sangue assim distante, está participando lá, né, no seu grau de parentesco, é um irmão apenas da igreja, venha orar. Sábado tem uma reunião de oração das 8. Não, o culto aqui começa 7h30 no sábado, né? Das 7h30 até 8h30, 1 hora de oração, vai ser bom demais. Então vai ter aqui uma reunião de oração no sábado, não vai ter culto de jovens, mas é de oração. Canta um hino e parte para a oração, e essa oração, a finalidade especial é orar pelos jovens que estão no retiro, porque nesse horário possivelmente está havendo um culto lá, bem nesse horário lá fora, né? Então vamos buscar a Deus pela nossa juventude. Os nossos jovens, tem uma estatística que mostra que é nessa faixa etária deles que os grandes pregadores e homens de Deus, mulheres de Deus, deram uma resposta para Deus no chamado que Deus lhes fez. Então é uma hora bem crítica, bem delicada da vida do jovem. Chamadas e definições da sua vida espiritual acontece bem nessa faixa etária. E se Deus trabalha de forma impactante agora, né? Então esse jovem vai permanecer nos caminhos do Senhor e vai ser alguém muito útil para a obra de Deus no futuro, no presente e no futuro muito mais, né? Então culto de oração sábado das 7h30 às 8h30. Todos os irmãos que não vão para o retiro estão convidados a estar aqui. Se você gosta de orar, está aí uma enorme oportunidade de você buscar a Deus, especialmente pelos jovens. Não quer dizer que não ore por mais nada, mas especialmente é uma oração em favor dos jovens que estarão no retiro. Muito bem, o ônibus sairá às 7h30 da manhã do sábado aqui, então é importante que os pais já ajudem o jovem a acordar botando o despertador lá, né? Senão essa moçada se atrapalha. Curso para casais no domingo que vem, né? Nós temos um curso, como permanecer casado. Todo canto, ele é só num lugar só ministrado, só na matriz, no domingo às 14 horas. Domingo 14 horas, todo canto se reúne os casais ali à tarde, e uma vez por mês, são 9 encontros, como uma gestação de um bebê, 9 encontros, e depois uma formatura em dezembro. Então já é o segundo encontro agora, e os irmãos casados que estão aqui, então podem participar desse curso, que é uma maravilha. Tem vários temas que são abordados, são muito lindos. E o culto da família na terça que vem, aqui toda última terça do mês tem um culto para a família, uma mensagem para a família. O primeiro culto foi bom demais, foi muito lindo, e a gente estará aqui servindo a Deus e cultuando a Ele. Bem, tem um outro anúncio aqui, um convite para participar do coral do Círculo de Oração, ensaios aos domingos, a partir de 4 de maio, o primeiro domingo de maio, os ensaios serão sempre aos domingos,
falar com as irmãs Lucimar, Elci, Norma, Michele e Miriam. Só não tem horário aqui do ensaio. Eu acho que é às 18 horas. 18 horas. Das 18 horas. Então, vai todo domingo vai ter ensaio aqui, às 18 horas. É isso? A partir de maio. Sim, a partir do primeiro domingo de maio. Tá, esses ensaios serão às 18 horas no domingo. Muito bem, queridos. Nós queremos então, eu creio que todos são praticamente da igreja aqui, da comunidade. Alguém que pela primeira vez nos visita? Não? Não estão? Olha aí, irmã Terezinha, quem é? É sua parente? Minha mãe. Ah, a mãe do irmão Denilson. Fique de pé, por gentileza, senhora. É a primeira vez que a senhora vem aqui? Não, né? Veio no casamento. Outras vezes eu já vi a senhora em outro momento, no casamento. Pois olha aí, que maravilha. Como é que é o seu nome? Olga. Dona Olga, prazer recebê-la aqui na igreja, muito grande. E se a senhora tem uma fé, nós estamos já torcendo pela senhora. Tá bom? Deus abençoe essa vida. Muito obrigado. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, vamos ficar de pé. A partir agora de maio, nós vamos escalar os cantores. Alguém me deu uma ideia brilhante. E eu não tenho nenhum problema de alguém que não seja eu ter uma ideia brilhante, né? Não tem problema nenhum. Qual é o problema? Isso é bênção, quando a gente está assessorado por gente que está sempre ventilando ideias. Claro que a gente pondera, a gente pesa, né? Vê se é o momento. Às vezes a ideia não é ruim, mas não é para o momento. Tem ideias que a igreja não está madura, não está pronta para acontecer. Mas a ideia é de que se escale um cantor todo culto. Então, a partir de maio, na escala, todos os irmãos que quiserem cantar com a gente, fazer o melhor para Jesus, né? Fazer o melhor para Jesus. Quer dizer, não pode vir aqui para frente e dizer assim: irmãos, eu não ensaiei esse hino, eu nunca cantei e vou estrear hoje para Jesus. Não, gente, não é assim. A gente aprendeu diferentes. Os pastores sempre diziam para a gente, os pioneiros: faça o melhor. Claro que pode acontecer de você ter lá 30 hinos ensaiados, mas já estão ensaiadinho. Vai vir cantar, já ensaiou, já cantou 10 vezes, 20 vezes o mesmo hino. Eu sei que vai dar certo, mas já tem que deixar aqui prontinho. Deu um problema no playback, os irmãos músicos têm que puxar o hino aqui para não deixar esse gaúcho velho sofrer aí só na voz, né? Então, nós, a partir de maio, vai ter essa escalinha para os cantores. Quem quiser cantar, né, já dá o nome para mim, que eu vou lançar na escala, nos cultos de domingo, terça, principalmente terça aqui, um hino especial. É um hino especial. Os hinos da harpa é com os músicos, né? E no domingo, grupo de louvor, mas um hino sempre dá um hino só, especial dá na terça e no domingo tranquilamente. Queridos, então vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Estamos felizes de ver aqui o pastor Laí, né? Alegria, pastor. E já estava dizendo a ele que ele vai entrar a partir de maio na escala aí para pregar também. Deus tem dado um chamado ao irmão e a gente aqui, todo mundo valoriza esses chamados, né? Vamos lá então, queridos. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 em diante. 59, versículo 1 em diante. 59, versículo 1 em diante. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa livrar ou salvar, nem o seu ouvido está surdo, para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não ouve a voz. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de maldade, vossos lábios falam palavras não verdadeiras, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém clama
pela justiça. Ninguém busca o direito com a verdade. Em vez disso, confiam no que é vão e falam coisas que não são verdadeiras. Engravidam do mal e dão à luz a maldade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. O que comer dos seus ovos morrerá, e sairá uma víbora do ovo que for pisado. Versículo 8 agora. Eles não conhecem o caminho da paz, e nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si caminhos tortos. Todos aqueles que andam por eles não têm conhecimento da paz. Por isso a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Esperamos pela luz e encontramos somente trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos e andamos apalpando como os que não têm visão. Tropeçamos ao meio-dia, como no crepúsculo, e somos considerados mortos entre os vivos. Todos nós rugimos como ursos e andamos gemendo como pombas. Esperamos a justiça e ela não aparece. Aguardamos a salvação e ela parece que está tão longe. Porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, ó Deus, e os nossos pecados dão testemunho contra nós, pois as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas maldades. Pastor Laí, oraremos mais uma vez. Amantíssimo Deus, nós te louvamos em nome de Jesus Cristo, teu amado. Sim, meu Deus, te louvamos. Louvamos a ti, Pai, pela leitura da tua palavra, pela forma, como o Espírito Santo está aqui esta noite para trazer a todos nós aquilo que nós precisamos. Meu Jesus, abençoe teu vaso, teu servo, que vai ministrar esta mensagem gloriosa, esta escritura, Senhor, que tem nela grandes elementos importantes, para que assim o Senhor nos faça entender através da instrumentalidade do céu. Nós oramos, Pai. Glória a Deus, obrigado. Irmãos queridos, sente por favor. Irmãos amados, a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus para educar, corrigir, para servir de exortação, e nos colocar no centro da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Profeta Isaías, profeta Isaías é um dos profetas que Deus levantou num cenário muito escuro, muito triste, num cenário que a maioria dos profetas não gostariam, homens ou mulheres de Deus não gostariam de serem colocados nesse tipo de vitrine. Tem vitrines bonitas, não tem? Você entra numa vitrine, entra numa rua, uma vitrine enfeitada, decorada, aquilo chama a gente para admirar e olhar. O cenário em que este homem é colocado não é uma vitrine bonita, é um cenário triste, um cenário caótico, um cenário de coisas desmanchadas, um cenário de pessoas machucadas, um cenário de gente desorientada, um cenário realmente assim que não inspira a gente para estar. Na verdade, a maioria de nós, se Deus perguntasse: olha, minha filha e meu filho, tu quer ser um profeta no caos? A gente diria: Deus, eu não gostaria de ser profeta nessa hora, eu não gostaria de pregar para um grupo de pessoas que não estão nem aí e perderam a visão da tua mão estendida. O profeta Isaías foi levantado para pregar a um grupo de pessoas, a um grupo seleto que perdeu a visão da mão que ainda rege o universo, da mão que ainda escreve a história do seu povo, meus irmãos. A profeta Isaías é o homem que traz 21 vezes o seu nome aparece no Novo Testamento, em alguma citação, e o seu nome traz uma mensagem de esperança. É isso que é lindo na vida de quem é chamado, que no meio do caos, no meio da tristeza, no meio dos
no meio dos desencantos, no meio da gente confusa, Deus sempre coloca um luzeiro para dar orientação, para dar direção, para dar conselho, para mostrar o caminho, e glória a Deus por isso. A história de Isaías é a história do homem que, quando abre a sua boca, ele é ponte de Deus, ele une as pessoas, ele as chama para fora da caverna do desânimo. Profeta Isaías, seu nome quer dizer Deus é salvação. Agora imagine essa cena, um vilarejo lá, Isaías descendo a colina, e vem aquela criança correndo a 100 metros, correndo, gastando a sandalinha, e chegando para o pai e para a mãe, e dizendo: meu filho, quer dizer, pai, minha mãe, está chegando a esperança de Deus. E o pai e a mãe, numa tristeza, desorientados, que o quadro do povo de Deus aqui é o quadro de um povo que está perdendo a fé, está perdendo a perseverança, está perdendo a orientação. E quando a gente não enxerga mais, queridos, a mão de Deus estendida, a gente não tem mais motivação para orar, porque o que nos faz orar é a certeza de que quando a gente clama, a gente bate, a gente busca e a gente pede. A mão de Deus está estendida no céu. E aqui Isaías é o profeta que tenta resgatar a fé na mão que não está encolhida, não está estendida. Profeta Isaías quer dizer Deus é salvação. Chega um menino na vila dos que perderam a esperança, no grupo, na casa de que perdeu a fé, e gritando e dizendo: está chegando a esperança de Deus. O que é isso, menino? Não sabes que a lavoura deu tudo errado, a gente plantou e não produziu? Você não sabe que estamos debaixo de um jugo, reis ímpios e inimigos cercando a vila? Não, pai, vai mudar. Por que vai mudar, meu filho? Porque está chegando, Deus é a salvação. Está entrando o profeta na vila, ele está entrando, e ele vem, meu pai, trazendo um brilho diferente, uma mensagem diferente. Ela vai doer na nossa alma, mas ela vai curar a nossa alma. Aleluia! O profeta já começa entrando no assunto direto, sem mais delongas, sem fazer volta. Ele entra na vila já dizendo: ei, a mão de Deus não está encolhida e nem para salvar, e os seus ouvidos agravados, para que não vos possa ouvir. É como se ele dissesse: ore um pouco mais, busque um pouco mais, chore um pouco mais, jejue um pouco mais, se quebrante um pouco mais, se humilhe um pouco mais, porque a mão de Deus está do céu estendida sobre a vossa vila e sobre a vossa casa. Ele diz: a mão do Senhor. Às vezes nós confiamos na mão de muita gente, e a Bíblia fala muito de mão, muito, de mãos que machucam, tem mãos que batem, tem mãos que apontam o caminho errado, tem mãos que, em vez de dar, elas tiram, é ou não é? Tem mãos que roubam, que assaltam, que portam um 38, que terminam com a vida. Mas outras mãos não são as mãos que machucam. Tem mãos que abençoam quando são estendidas. Tem mãos que realizam o milagre quando são estendidas. Tem mão que abre o mar vermelho quando é estendida. Aleluia! Aleluia! Um dia Deus disse para Moisés: o que tu tem na mão? Olha, Senhor, eu tenho algo insignificante. É uma vara, é um cajado. Ele disse: o que é insignificante, se está na mão de um homem que está nas minhas mãos, pode abrir o mar vermelho, Moisés. Pega o que tu tem na mão e bate, joga sobre as águas. As águas se abrirão, Moisés. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mãos que, quando se estende, abrem caminhos, apontam novos horizontes. Temos que ouvir essa gente que tem essa mensagem de Isaías. O nome dele é Deus é salvação. É um nome honrado. É um nome que, quando é pronunciado, já faz brotar a fé, faz brotar a esperança. É assim,
Tem gente que quando entra na casa da gente, traz esperança, traz um horizonte, faz brilhar as promessas de Deus de novo no coração da gente, que quando abre a boca faz a gente olhar para o céu. Ele diz: a mão. Tinha muitas mãos estendidas já naquela época, mas que não mudavam a situação do povo. Mas quando ele diz: a mão do Senhor, o povo foi levado a tirar os olhos da terra e olhar para um lugar além do horizonte, além das nuvens, a morada de Deus. É de lá que vem o socorro, é de lá que vem o sobrenatural. Aleluia! É essa mão que nós cristãos não podemos perder de vista. É essa mão, queridos, que nós cristãos temos que, no dia da angústia, no dia da doença, no dia da solidão, no dia da tristeza, olhar para essa mão, porque tudo que a nossa alma precisa está nessa mão que está no céu. Ele diz: a mão do Senhor. Tinha lá os profetas da descrença: olha, não vai adiantar, não vai mudar nada, não vai melhorar nada. Mas Isaías entra dizendo: olha, vocês não ouçam aí os profetas da descrença. Primeiramente, eu vou exortar vocês, vou mostrar para vocês todo o caminho ruim que vocês pegaram, vou mostrar para vocês as vossas maldades, vou mostrar para vocês os atalhos que vocês entraram. Mas lembre que no meio de tudo isso, toda essa aparente tragédia, Deus não se encontra de férias na eternidade. A mão dele está estendida, e porque está estendida, novos caminhos se abrirão para vocês. Quando ele diz ela está estendida, ele está dizendo que Deus está favorável. Imagina se esse homem, passando os momentos ruins que passou, se tornasse um crente amargo. Que mensagem Deus ia ter para um homem de um coração amargo? O que será que o Espírito Santo tiraria do coração de Isaías, se não fosse um homem que trouxesse consigo um conceito de Deus, um conceito bem sólido de Deus, um conceito de alguém que é capaz de, no meio do caos e da tristeza, enxergar um caminho no meio de tudo isso. O profeta Isaías é o homem que enxerga um caminho no meio do caos, um caminho no meio da tristeza, um caminho no meio dos descaminhos do homem, um caminho no meio de um povo que perdeu a visão da mão estendida e do ouvido que ainda se encontra aberto para mais sincera oração que brotar de um coração que humildemente reconhece que sozinho não pode mudar nada, mas com a mão de Deus no seu caminho as portas irão se abrir. Deus transformará o deserto num oásis para a sua vida. Só a mão de Deus pode fazer isso. É essa mão que na hora da fome trouxe as codornizes. É essa mão que na hora da sede fez brotar água do deserto. É essa mão que na hora da fome fez o céu e as nuvens darem maná celestial para os crentes. É esta mão que te manterá de pé até o arrebatamento da igreja. É essa mão que te dá a garantia de que Ele não te chamou para cair, para ficar prostrado, mas para ser um homem e uma mulher vitoriosa. Aleluia! Em Cristo Jesus. Ele diz: a mão do Senhor não está encolhida. Imagina se esse povo absorve o conceito de um Deus que, quando vê seus filhos errarem, os abandona. Deus não tem prazer em nossos erros, mas pode usá-los para nos ensinar algumas coisas que não aprendemos. Pode usá-los. Nossos erros não devem servir para nos amargar.
para nos tornar insensíveis à voz de Deus. Nossos erros devem servir como lições que o Espírito Santo deu para nós no caminho com Deus, na caminhada com Deus. Deve servir de lições, de aprendizados, para sinalizar os buracos da estrada por onde não mais devemos passar e cair. E agora ficam lá como um testemunho de que Deus, apesar de todos os descaminhos humanos, Deus continua fiel. E quando Ele vê alguém sinceramente se voltar para Ele, logo a sua mão se estende para dar a vitória. A mão do Senhor. Como é que o profeta sabia? Pela fé e pela experiência. Pela fé e pela experiência com Deus. Muitas vezes essa experiência lhe mostrou a mão de Deus estendida no seu caminho. Os momentos escuros, difíceis, problemáticos. E é interessante que ele diz que não só a mão, mas o ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Esse ouvir quer dizer atender, porque ouvir Deus ouve todo mundo. Mas atender é só para aqueles que enxergam a mão estendida. Para aqueles que no meio do caos ainda continuam acreditando que a mão de Deus está lá. A mão de Deus está no meio da tempestade. Aleluia. A mão de Deus está no meio da tragédia. Essa mão não está lá para te empurrar, para te matar. Está lá para te manter de pé no meio da fornalha. Aleluia. Para que quando você sair daquele problema, saia dando testemunho de que Deus não te desamparou na hora da luta e da dificuldade. É esse o testemunho do homem e de uma mulher de Deus. E ele diz não só a mão, mas o ouvido. E esse ouvido fala de uma relação de relacionamento com Deus. Mão e ouvido, mão que segura, mão que ampara, ouvido que atende, que interpreta o grito da alma, que consegue interpretar as coisas que a gente até não diz e o outro não ouve. Mas o ouvido de Deus é tão sensível que é capaz de interpretar a dor que é muda para o ser humano. Nós frequentemente erramos muito nisso. Erramos julgando as dores das pessoas, julgamos a dor de alguém. Olhamos por fora e achamos que entendemos tudo que este homem ou esta mulher passa, e julgamos a sua dor. E muitos de nós desprezamos os nossos próprios irmãos, porque julgamos a dor que eles passam. Quer dizer, mas essa dor é de tal tamanho, e esse crente é muito fraco, uma dorzinha dessa, e já está aí descambando, está caindo, está... Você não faz ideia. Aquilo que nós não vemos é maior do que aquilo que enxergamos, disse alguém. Como um iceberg, você olha aquela baita ponta de gelo saindo, tem 10 vezes mais para baixo. A maior parte desse gelo está para baixo da superfície da água. A dor é assim, quando ela desponta, é uma ponta só que nós enxergamos. Não é a totalidade da dor, porque a totalidade, só o ouvido de Deus consegue interpretar o gemido que está dentro da alma daquele cristão, daquela mulher, daquele homem. Só Deus sabe pesar o tamanho da dor, o tamanho da machucadura, e por Ele saber pesar, Ele sabe aplicar o remédio certo, na porção certa, na medida certa, na hora certa, no dia certo, na circunstância certa. Aleluia! Somos rápidos para desprezar as pessoas pelas dores que achamos que interpretamos, mas não a entendemos do jeito que Deus as compreende. Quando Deus olha para aquele povo que não era ouvido, Deus disse: eu tenho ouvidos para as vossas dores.
Isaías 53, o profeta ainda chega a intitular Deus, Jesus. Ele diz: homem de dores. Ele fala lá em 53 de alguém que é moído, é esmagado, é massacrado. É alguém que sofre uma dor numa dimensão tão maior do que os discípulos podiam entender, que eles dormem quando deveriam orar com Jesus no jardim do Getsemane. Se eles conseguissem entender o tamanho da dor, eu acho que um seguraria os olhos do outro dizendo: não dorme, Pedro, não dorme, João, não podemos dormir, a dor é tamanha, é enorme, esse homem não pode sentir-se sozinho no Getsemane, mas eles dormem, porque não conseguem entender a medida do cálice que ele ia beber. Às vezes enxergamos o outro com a medida da nossa própria incapacidade. Julgamos os outros pelo filtro da nossa pequenez, da nossa fragilidade, e já saímos montando um conceito da dor que o irmão está passando. Mas quando o profeta diz assim: olha, a mão do Senhor não está encolhida e o seu ouvido não está gravado, ele está dizendo o seguinte: eu vim aqui para dizer, nesta vila, dos que estão sem esperança, nessa vila, esse vilarejo de gente que perdeu a fé da mão que está estendida e no ouvido que está atento a todo o clamor, eu vim dizer que se alguém deixou de ouvi-los, esse alguém não é Deus. Esse alguém não é o Deus de Israel. Ele está atento à vossa dor, e para poder dar uma ajuda impactante em vocês, para vocês, ele não só vai ouvir, ele vai estender a mão, e quando ele estender, as vossas sortes serão restauradas, o vosso destino será transformado. É esta mão que eu e você não podemos perder de enxergar. Ai, irmão, eu não vou aguentar. Olhe para a mão de Deus. Tem uma igreja que diz que a mão de Deus está aqui, né? Pois ela está em todo lugar. Que pena que ele só crê que está lá. Quem tem um conceito da onipresença de Deus, de um Deus que o próprio Davi disse: eu fizer minha cama no inferno, tu está lá. Foi Deus que fez o inferno, não é o diabo. Se alguém pensa que o diabo é dono do inferno, está enganado. Foi Deus que fez. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E o diabo não está no inferno, irmão. Por favor, não pregue isso, porque não é verdade bíblica. Ele não está lá. Diz que ele está nas regiões celestiais. Não está no inferno. Mas ele diz que esta mão não está encolhida. Sabe por que ele diz? Porque tem gente que nunca vai levantar se não enxergar a mão se estender. Nós nunca conseguiremos ser tudo que Deus deseja que sejamos se ficarmos enxergando a mão de Deus encolhida. Um Deus parece fraco, mesquinho, que não tem nada que pode fazer pela gente. Há essa visão que o profeta tem, é a visão de um Deus enorme, de um Deus que não é medido por aquilo que acontece aqui embaixo, de um Deus que não pode ser medido pela visão humana apenas, mas de um Deus que, quando a gente olhar para Ele ou tentar entender Ele, entendamos no mínimo duas coisas: que Ele tem mão e essa mão está estendida, e que Ele tem ouvidos e esses ouvidos estão atentos a nosso clamor e a nossa. Fiquemos de pé. Irmão Serli, passe aqui. Serli.